Olá a todos, meu nome é Rafael Noll e bom, estamos aqui com a terceira parte do API Node sem libs. E como eu falei anteriormente no último vídeo, eu tive que fazer uma terceira parte porque senão o segundo vídeo ia ficar muito grande. Então, esse vídeo é literalmente a continuação direta do último vídeo. Caso você não tenha visto, tem mais dois vídeos, a parte um e a parte 2. Mas é basicamente isso que eu tenho para falar por agora. Mais tarde eu vou falar mais no finalzinho do vídeo, mas por enquanto é isso. Então, bora pro código. Beleza, então a gente organizou nosso código com o response.send, porém agora vamos terminar de criar os nossos métodos. Por exemplo, vamos criar o método de criar usuário. Então, lá no nosso controller, a gente vai criar agora o método store, que é seguindo aquele mesmo padrão que eu já tinha falado anteriormente. O index ele mostra todos os registros, no caso todos os usuários. O show ele mostra um registro, no caso um usuário. E o store ele cria um usuário. Vamos receber o nosso request e nosso response. Aqui, como a gente vai estar criando um usuário, a gente vai mandar uma requisição tipo post. Como que a gente faz isso? A gente poderia criar um formulário, por exemplo, um HTML ali, porém eu vou usar o Postman. O Postman é uma ferramenta que serve para a gente fazer requisições de vários tipos. Por exemplo, aqui eu criei uma pastinha já, o Node API, e dentro dela eu vou criar uma nova requisição. Essa requisição vai se chamar create user e vai ser do tipo post e vou passar a URL que a gente quer. http localhost users, aqui já tem aqui inclusive. E aqui no nosso body eu vou mandar apenas um name. Por que apenas um name? Porque aqui no nossos users ele tem um ID e um name. E o ID a gente vai gerar ele dinamicamente. Tipo, ao criar um usuário, por exemplo, tem três usuários, a gente vai criar o. Eu só passo o name e o próximo ID desse usuário vai ser 4, já que o ID desse usuário aqui é 3. Mas vamos lá. Vamos lá no Postman e vamos fazer o seguinte: a gente vai mandar um name e esse name vai ser o name do usuário criado. No caso, eu vou criar o Rafinha. Vou criar o Rafinha. Bom, por enquanto, se a gente mandar, não vai dar nada. Inclusive, vai dar page not found, porque ele vai cair nessa verificação aqui. Page not found. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que receber esses dados do JSON aqui. E como que a gente faz isso? A gente pega no request.body. Porém, temos um pequeno problema. Olha aqui, vamos lá primeiro criar o nosso store. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar primeiro vamos dar um console.log nosso request.body. O que a gente recebe aqui? Console. Daí vamos mandar uma resposta, por exemplo. Response.send vai ser 200. Sei lá, mandar name. Legal. Não sei. Qualquer coisa aqui, só pra gente receber uma resposta lá no Postman e ver se tá certinho. Beleza. Então, vamos criar nossa rota. Primeiro a gente tem que criar nossa rota. E olha como é fácil. Como a gente deixou as coisas mais dinâmicas, basta a gente botar aqui o endpoint que a gente quer. No caso, eu quero barra users. Só que em vez de get, vai ser post. Em vez do handler ser o show, a gente vai usar o store. Opa, store minúsculo. Beleza. Agora, se a gente for lá no nosso Postman e enviar uma requisição do tipo post para nossa barra users, só que com uma requisição do tipo post, nós vamos receber aqui um name legal. Porém, o que importa pra gente é o que a gente está recebendo aqui no console. A gente está recebendo undefined. Diferente do Express, a gente não tem um body meio que pronto aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte para receber aqueles dados lá. A gente faz o seguinte. Vamos criar aqui um body, que vai ser igual uma string vazia. E o que a gente vai fazer? Nosso request.onData. OnData vai receber uma callback que vai receber um chunk. Eu já explico tudo isso. Bom, eu não vou mentir que essa questão de on e eventos e emitter no Node é meio nova pra mim também. Mas inclusive eu acompanho o Eric Wendell, que é um canal que eu recomendo muito pra vocês verem. O cara é muito fera no Node. E lá ele ensina algumas formas de fazer isso. Isso também foi abordado no curso que eu tô fazendo, o JStack. Mas bom, o que a gente vai fazer aqui? Quando a request.onData, ou seja, quando a request receber a data, a gente vai mandar uma callback que vai receber um chunk. O que é um chunk? O chunk é um pedaço de dado. Então a gente vai pegar esse pedaço de dado e vai adicionar no nosso body. E no caso, esse pedaço de dado que a gente está recebendo aqui é uma string. Então, body vai ser mais igual a chunk. Então ele vai somar todos esses chunks no body. E como que a gente faz para saber quando terminou, quando ele recebeu todos os dados da request? A gente usa o request.onWend. E aqui a gente vai passar uma callback também fazendo alguma coisa.
O que a gente vai fazer? A gente vai injetar na request o nosso body. Como aqui a gente já recebeu, inclusive deixa eu dar um console.log para vocês verem, no nosso body agora. Quando ele passar pelo data aqui, vamos fazer uma requisição. Fez a requisição, beleza. A gente vai receber aqui, ó, um JSON name Rafinha. Então, quando a gente terminar essa requisição, o que a gente vai querer fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai injetar um body no nosso request. E como que a gente faz isso? Do mesmo jeito que a gente fez com params e o método send. Request.body vai ser igual a JSON.parse body. Opa, .parse body. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse JSON que está aqui, depois que ele somou todos os chunks e transformou isso aqui num JSON, a gente vai transformar esse JSON aqui num objeto JavaScript. Então, o request.body vai receber esse objeto JavaScript. Porém, temos um pequeno problema. Tá, injetamos o body no request. Então, como que a gente faz para receber? Ah, seria dar por exemplo, um console aqui, request.body. Vamos ver o que a gente recebe lá. Deixa eu dar um... Opa, abri o LinkedIn aqui sem querer, vazou o meu LinkedIn. Inclusive, me sigam no LinkedIn, por favor. Vamos dar uma requisição aqui e vamos ver o que a gente recebeu. Undefined. Por que a gente recebeu undefined? Porque isso aqui, ele deve ser recebido, ele só é recebido dentro desse end. Ele só recebe o request.body quando termina. Digamos que isso aqui é como se fosse assíncrono, tipo, ele vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui quando terminar, porém isso aqui continua rodando. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar esse response aqui dentro, quando ele terminar de receber todos esses dados. Então como é que fazemos? Agora, se a gente for aqui e dar um console.log, ou melhor, vamos mandar como resposta nossa resposta aqui o body, o request.body. O que a gente está recebendo lá? Então a gente vai mandar e vai receber, é meio estranho, mas... Opa, vou mandar aqui body. A gente vai receber o request.body. Então, se a gente mandar lá uma requisição to post, a gente vai receber o name.rafinha. Por quê? Porque a gente tá mandando isso aqui, ele vai passar por aqui, vai carregar todos os chunks e vai transformar num JSON. Daí, quando ele terminar de pegar todos esses dados, ele vai transformar esse request.body, vai ser ele vai transformar em um objeto JavaScript. E daí ele vai mandar de novo. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é assim que funciona o body parser, por exemplo. Sabe o body parser do Express? É isso que ele faz. Ele transforma o body da requisição, no caso que a gente está recebendo do cliente, para um JSON. E assim a gente consegue usar ele no Express. Então, mas como que a gente deixa isso dinâmico? Porque a gente vai ter que usar isso aqui também na rota do update, na rota de delete. Na rota de delete não, a gente só vai precisar do ID. Mas, por exemplo, na rota do update a gente também vai ter que receber um body para receber os dados que a gente quer dar um update. Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do app, a gente vai criar um helper. Helper, que é um ajudante, é algo que vai ajudar a gente. Eu vou criar aqui o body parser. .js. Beleza. Aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar module.export, vai ser igual a uma... Eu vou criar aqui function body parser. Essa function vai receber dois parâmetros, no caso vai ser a request, para a gente poder injetar o body na request, e uma callback. Por que uma callback? Você lembra que aqui a gente só consegue executar isso daqui quando termina? Isso aqui vai ser a nossa callback. Como a gente tem que deixar dinâmico, sempre que a rota for put, for post, que a gente vai receber um body, a gente tem que colocar isso dentro de uma callback. Mas vamos aos poucos. Bora lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai copiar isso daqui, beleza? Copiar isso daqui. Agora, fazemos o seguinte, deixa eu ajeitar aqui, deixar bonitinho. Beleza. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a request, daí vai fazer todo aquele processo de pegar os dados, transformar em JSON, e daí, no final, a gente vai adicionar um body à nossa request. A gente vai colocar isso dentro do nosso request. E ao invés de mandar um send aqui, a gente manda uma callback e executa. Beleza. E é basicamente isso. Então, aqui no nosso index, a gente tem que fazer uma verificação. Se a rota existe, a gente vai fazer o seguinte. If root, root ponto method. Não, melhor ainda. Caso, deixa eu criar um array aqui. Vai ter o post, o put e o path também.
ponto includes root ponto method, ele faz alguma coisa. Então, caso o método da nossa rota seja um post, um put ou um path, que no caso ele vai receber um body do cliente, a gente faz esse body parser, a gente passa esse body parser. Então vamos importar ele aqui. Const body, body parser é igual a require dois pontos, ponto barra app barra helper barra body parser. Beleza. Então o que a gente faz? Caso ele seja um post, um put ou um path, a gente vai fazer o seguinte: return, para ele não executar o que está embaixo, body parser, passando a nossa request, e a callback que vai executar quando a gente passar, que no caso vai ser o root.handler request e response. Response. Assim, sempre que a gente for passar por uma rota do tipo post, put e path, ele vai fazer o body parser, ele vai pegar aquele body que a gente está recebendo do cliente e transformar em JSON, e esse JSON vai virar um objeto JavaScript para a gente usar na nossa request. Bom, então criamos o body parser, agora tudo que a gente tem que fazer aqui é receber o nosso name do nosso request.body. Então agora a gente basta criar um usuário. Como que a gente vai criar um usuário? Que nem eu falei antes, a gente vai pegar o ID anterior do usuário para fazer isso dinamicamente. Então, caso o usuário aqui, como o ID do guia é o ID 3, a gente vai fazer o seguinte: const new user vai ser igual a ID. O ID dele vai ser o seguinte: vai ser users, e daí a gente pega o último usuário, então users.length menos 1, por causa que o length ele retorna o tamanho e a gente quer pegar o índice. Então, ponto id mais 1. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o último usuário, no caso o Gui, e vai pegar o ID 3 dele e somar mais 1. Se o ID do Gui fosse 4, ele ia pegar o ID 4 e somar mais 1. E a gente faz isso aqui, adiciona o ID e o name. Então agora basta a gente fazer um users.push new user. E aqui a gente manda a resposta falando que correu tudo bem. .send 200 opa. Vamos aqui, new user. Aí, dando um objeto. Aqui, beleza. Agora se a gente mandar aqui uma requisição pro users com o name Rafinha, pra gente criar um usuário Rafinha, ele vai retornar aqui, new user de D4, name Rafinha. E caso a gente venha aqui, opa, aí vazou meu LinkedIn de novo. No users, tá aqui, Rafinha. Beleza, agora que a gente criou o nosso body parser, já configuramos para a gente receber o ID, o parâmetro ID. Bom, agora falta só a gente terminar os nossos controllers, por exemplo, para a gente atualizar e deletar o usuário. Nesse caso, a gente vai começar pela rota de delete. Vamos criar aqui a rota de delete. Vai ser o seguinte, o endpoint vai ser barra users, barra dois pontos ID, e vai ser do tipo delete. Beleza. E aqui, delete. Agora vamos criar o nosso método delete lá no nosso controller. Delete. Opa. Delete. Opa. Delete. Vai receber request e uma response, como sempre. E como nós vimos anteriormente, para receber o nosso ID, basta a gente desestruturar aqui. Let ID é igual a request.params. E lembrando que o ID a gente vai receber em string. E por que a gente tem que ficar toda hora transformando em number o ID? É que, caso a gente queira mudar depois nossa base de dados, talvez possa ser que esse ID não seja um number, seja uma string. Então a gente teria que desfazer esse number aqui. Por isso que a gente está fazendo esse esquema. Mas bom, vamos fazer o seguinte. Já que a gente vai deletar, a gente tem que mexer aqui no users. Por isso que o users agora não é mais uma const, é um let, porque a gente vai alterar esse valor aqui. Então vamos fazer o seguinte, users vai ser igual a users.filter, um user, e a gente vai querer apenas os users que tenham um ID diferente do ID que a gente está recebendo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar e vai manter aqui no users, o users vai ser igual a esse array que vai ser recebido aqui, só os usuários que tenham o ID diferente desse ID que a gente está passando. Então, aquele usuário que tiver com esse ID que a gente estiver passando, vai sair e vai ficar apenas os que tiverem o ID diferente. E para isso, agora a gente manda uma resposta response.send status 200
E a gente vai mandar aqui deleted igual a true. A gente não precisa informar qual usuário foi deletado. Aí, deleted igual, opa, true. Aí, beleza. Agora vamos lá no nosso Postman e vamos criar uma rotinha aqui de delete. Vai ser o delete user. Delete user. Opa. Delete user. Inclusive, eu criei aqui uma outra rota tipo get só pra gente receber os nossos usuários aqui e poder ver se ocorreu alguma modificação. Mas vamos lá. Delete vai ser do tipo delete. E a rota vai ser localhost /users e o ID que a gente quer deletar. Nesse caso, o ID1 que a gente passou ali vai deletar o Rafael. Então, bora ver. Vou mandar um send aqui. Ele nos deu um erro porque eu coloquei HTTPS e HTTP, não é HTTPS. Então, mandar um send. Mandou ali deleted igual a true. E agora, se a gente vir aqui na nossa lista, ele deletou o Rafael. Beleza, então criamos o delete, a rota para mandar para usuários, apenas um usuário. O delete para criar usuário. Agora só falta uma única rota que é o update. No caso, um único método, que é o update. E o que ele faz? Ele atualiza um registro. Nesse caso, atualiza um usuário. O que a gente vai fazer? Receber o nosso request e nosso response. Bom, antes de seguir aqui, vamos adicionar lá na nossa rota, a rota de atualização de usuário, que vai ser o... vai ser o users.id, /users.id. O método vai ser o tipo put. Em vez do delete, ele vai usar o update. Beleza. Aqui agora, como a gente recebe nosso ID, nosso body, fica bem mais fácil para desenvolver. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai receber o nosso ID, para a gente saber qual usuário a gente quer deletar, que vem lá do request.params. E opa, ia me esquecendo já. A gente tem que transformar o ID em um number, beleza? ID em number. E agora a gente pega lá o nosso novo nome que a gente vai renomear do nosso request.body. Beleza. Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que verificar se o usuário existe para a gente poder atualizar ele. Então, vamos fazer o seguinte. Const user exist é igual a users.find user object. A gente vai achar um usuário que tem o ID igual ao usuário que a gente está passando lá. Se esse usuário não existir, então a gente faz uma coisa que é mandar uma resposta falando: a gente não achou o usuário. Então a gente vai mandar um código 404 e mandar uma mensagenzinha de erro aqui falando que a gente não achou. User not found. Beleza. Então, se ele não existir, ele cai aqui dentro desse if e manda uma resposta falando que a gente não achou. Mas se ele existir, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos criar aqui uma outra const que vai ser o updated user. Ele vai ser o objeto que a gente vai mandar para nossa resposta falando, ó, agora esse usuário é isso daqui, com o nome atualizado. Então a gente vai pegar tudo que tem dentro do user exists, só vai modificar o nome dele. No caso, como esse name está embaixo, aqui dentro vai cair o name desse user exists, porém ele vai ser substituído pelo valor desse novo name. Então, bom, agora que a gente criou o update user, a gente vai modificar nossa lista, nosso mock no caso, nossos users. Então, os users agora vão ser o seguinte: users.map, para a gente criar um novo array, pegando o user. Porém, aqui dentro a gente vai fazer a seguinte verificação. Se o user que a gente está iterando, o ID dele for igual ao ID que a gente está passando lá em cima, a gente vai retornar esse updated user. Senão, a gente só dá um return no user. Aí, agora lá embaixo, nós vamos fazer o seguinte, mandar a resposta falando que correu tudo certo. Response.send com status 200, status 200 para falar que deu tudo certo e mandando o nosso updated user. Beleza. Agora vamos lá no nosso Postman e criar uma rotinha aqui para a gente atualizar. Add request vai ser update user e vai ser do tipo put. Agora aqui, http, localhost, 3000 /user, /users, /1, que é o ID que eu quero pegar. No caso, se a gente vir aqui na lista de usuários, é o ID do Rafael. Além de passar isso aqui na URL, a gente tem que passar o name que a gente quer mudar. No caso, eu vou passar aqui como um JSON, name. O novo nome vai ser Rafael null.
salvei aqui. E se eu mandar um send agora, ele mandou updated user, ID1, name, Rafael Null. E se a gente vir aqui na lista agora e mandar um send para pegar todos os usuários, a gente pode ver que agora o ID1 aqui é Rafael Null e não mais Rafael. Muito bem, tô eu aqui de novo. E caso você assistiu até aqui, viu os 3 vídeos, eu só queria agradecer no meu coração. Eu sei que não é legal ficar escutando minha voz por uma hora, mas, mas eu agradeço mesmo, no fundo do coração, caso você viu tudo. Bom, eu criei mais esse canal pra mim poder compartilhar as coisas que estou estudando e talvez ajudar alguém que esteja, sei lá, querendo entrar na área, alguma coisa do tipo, ou quem já tá na área. É mais pra compartilhar o que eu tô estudando mesmo. Então, caso eu cometa alguma gafe ou explique alguma coisa meio estranha, por favor, pode me corrigir aí no comentário ou mandar um feedback, porque eu sou novo nessa parte de criação e edição de vídeo. Então, caso você tenha alguma dica também, alguma coisa, pode deixar aí no comentário, eu vou ler, vou tentar responder. E agradecer, caso você assistiu aqui até aqui de novo, muito obrigado. E, bom, comentar um pouco sobre o conteúdo. Todo esse conteúdo que eu escrevi aqui veio a partir do JStack, que é um curso que eu estou fazendo. Como eu disse anteriormente, eu faço para revisar esses vídeos, então todo o conteúdo que eu vi lá no JStack, nos primeiros modos. Ahn, Caso você queira ver o conteúdo mesmo, explicado por alguém mais experiente que eu aconselho você ver o Eric Wendel, que é um cara fera do Node, e também tem o Matheus Silva, que inclusive é o professor lá do JStack. Mas é basicamente isso que eu queria falar, e novamente agradecer caso você viu até aqui, porque eu sou novo nisso, então eu tô descobrindo um monte de coisa aqui junto com vocês, eu não sei. Mas, meu muito obrigado e valeu!